Pessoal, seguindo o nosso curso, então, vamos tratar do artigo 69 do CPP, o Código de Processo Penal. Como eu disse, a gente viu o conceito de jurisdição e chegamos ao princípio do juiz natural. A Constituição diz: ninguém será processado senão pela autoridade competente, ninguém será julgado senão pela autoridade competente. Então, nada mais justo que a lei traga critérios de fixação, que dá o nome para a aula de hoje, para que a gente consiga identificar, no caso concreto, qual é o juiz apropriado, aquele juiz que a lei diz que deve julgar. Não é um critério discricionário. A própria lei vai dizer para a gente qual é o juiz que vai solucionar aquele caso concreto. Então, vamos lá. Artigo 69 do CPP. Abre aí com você no seu Vademecum ou aqui na aba da internet no site do Planalto. Vamos lá. Artigo 69. Aqui, pessoal, o código traz os critérios de fixação. Nessa aula, a gente vai apresentar eles para vocês. Eu vou comentar sobre cada inciso. E nas próximas aulas, a gente vai identificar as principais abordagens de cada um na prática, né? O que a gente precisa saber sobre eles. Então, o primeiro inciso, pessoal, traz o lugar da infração. E a gente vai perceber que o Código de Processo Penal, ele adota a teoria do resultado, ou seja, é competente aquele local em que se consumou o crime. Por exemplo, ocorreu um furto, o local da subtração do crime, um estelionato, e aí toma cuidado, porque o estelionato vai ter alguns peguinhas importantes, inclusive entendimento novo, né, o parágrafo 4º do artigo 70. Então vamos lá, o primeiro lugar da infração. O lugar da infração vai definir territorialmente onde vai estar o juiz competente, tá? Aí o segundo inciso trata do domicílio ou residência do réu. A gente vai ver que esse inciso ele é subsidiário ao primeiro, só vai ser aplicado quando a gente não souber o lugar da infração. Seguindo o artigo 69, a gente tem a natureza da infração. Pessoal, é claro, se a infração ela é contra um bem jurídico tutelado pela União, um patrimônio da União, por exemplo, a gente vai ter a incidência da Justiça Federal. Se tratamos de crimes eleitorais, traremos a Justiça Eleitoral para cá. A gente vai trazer entendimento também do STF sobre isso. Então, a natureza da infração nada mais é do que a substância daquele crime. Contra quem aquele crime é praticado? Qual é o bem jurídico que aquele crime protege no ordenamento? Então, essa é a natureza da infração que vai definir a justiça competente. Se ela é uma justiça comum, ou seja, estadual ou federal, ou se é uma justiça especial, eleitoral e militar, tá? A Justiça do Trabalho ela não tem competência penal, entendimento sumulado pelos tribunais superiores. Vamos seguindo, inciso 4. Pessoal, a distribuição. Que diabos é distribuição? Vamos pensar comigo, ó. Eu disse que o local da infração vai definir territorialmente qual é o juiz competente. Ah, Matheus, mas vamos supor que em Campinas a gente tem 15 varas criminais, 10 áreas criminais. Como a gente vai saber, dentre aqueles 15 juízes competentes, qual é o juiz apropriado para o caso concreto? Na verdade, qual que é o juiz competente, né? A gente tem 15 potencialmente competentes. Como a gente vai saber? Justamente pela distribuição. Distribuição nada mais é do que um sorteio realizado por um setor da comarca ou da seção judiciária, né? Nos órgãos, quem tem essa prática forense vai conhecer, que é o famoso distribuidor. Ele nada mais é do que ele recebe aquele boletim de ocorrência ou aquela denúncia feita pelo Ministério Público e distribui aleatoriamente entre os juízes, tá bom? Esse critério de distribuição ele também é aplicado em tribunais, por exemplo, para escolher o relator daquele caso. A gente vê na mídia, né? A Lava Jato foi sorteada e caiu na mão do Alexandre de Moraes, do Nunes Marques, né, dos ministros do STF. Então, a distribuição ela vai indicar para a gente qual juiz julgará aquela ação. A prevenção, pessoal, também é muito similar à distribuição, porque ela vai definir qual é o juiz competente, só que ela se dá de uma outra forma. A prevenção ela ocorre quando um juiz, lembra aquele exemplo de Campinas, acabei de dizer?
vamos supor que tem 15 juízes competentes. Só que era um caso em que foi distribuído um pedido do delegado de Campinas para que fosse realizada uma busca e apreensão contra uma quadrilha que estava investigando, uma associação para o tráfico, e o juiz da terceira vara criminal deferiu essa medida, tá? Então, ele foi o primeiro que tomou contato com aquele caso concreto. Aqui a gente diz que o juiz está prevento, ele se antecipou aos outros juízes e por esse motivo ele será competente para aquela eventual denúncia, né, aquela eventual ação penal que se desenrole a partir daquela busca e apreensão que ele deferiu no começo, tá? Então, um exemplo aqui embaixo. Ocorrência de um furto, né, contra a Caixa Econômica em Ribeirão Preto. Se, por exemplo, um juiz vem e decreta uma prisão preventiva, né, agora vamos lembrar, não pode ir de ofício, o MP tem que pedir, mas vamos supor, o MP pediu, um juiz veio e decretou a prisão preventiva, e ele se tornará prevento por caso concreto, para ação penal, que daí virá. Seguindo, pessoal, a gente tem a conexão e a continência, que na verdade, apesar de estar aqui no artigo 69, a doutrina entende que elas são critérios, né, de alteração, ela tem uma natureza de causas de alteração ou prorrogação da competência. A gente vai ver elas em aula própria, tá? Elas são divididas em intersubjetivas, teleológicas, a gente vai ver isso na aula específica. E também, prerrogativa de função, a gente está cansado de ver na mídia, trata do foro privilegiado, a gente vai ter uma aula específica sobre isso também, pode ficar tranquilo. Para fechar então, resumindo, pessoal, se vocês se depararem numa prova objetiva com os critérios de competência, eu quero que vocês tenham esse mnemônico como uma arma para conseguir eliminar alternativas e fatalmente acertar a questão, que é Dona Dilu e os Precon, tá? Ou Dona Dilu e os dois Precon. Dona Dilu seria então o domicílio do réu, conforme a flechinha, a natureza, a distribuição, o lugar da infração, a prevenção e a prerrogativa de função, a conexão e continência. Tudo bem? Então, vamos ver uma a uma, abordar as principais abordagens do STF, do STJ sobre os temas. Vejo vocês na próxima aula.